ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Olá, povo querido e amado desse meu Brasil. Estamos começando o Fé na Vida desta quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela companhia de sempre. Para nós é sempre motivo de muita alegria, muito entusiasmo e testemunhar também a fé. Saber que você faz parte da nossa família, saber que você, de toda a família desse Brasil inteiro, faz parte também aqui do Fé na Vida. Estamos aqui sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, nos abençoando também a 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que amanhã encerra os trabalhos e você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje aqui no Fé na Vida de maneira inédita. A gente vai trazer todas as informações para você. No Fé na Vida de hoje a gente vai falar de testemunho de fé, testemunho de vida, testemunho de cura, mas acima de tudo e sobretudo, testemunhar a nossa fé, testemunhar a Jesus Cristo. Estamos esperando a sua participação, compartilhe com a gente, então, o seu testemunho que você tem para compartilhar, para contar para a gente, você sabe. Testemunho arrasta, então não deixe de mandar a sua mensagem, sua pergunta também a respeito deste tema, que curiosidade você tem, que dúvidas você tem. Desde a época de Jesus Cristo, ele mesmo já testemunhava a própria fé. A gente vai trazer aqui também todas as referências dos santos que podem nos ajudar a crescer cada vez mais na fé e na oração. Para a partilha da palavra, eu quero receber aqui com muita alegria Antônio Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por vir participar aqui com a gente. Por favor, fique à vontade. Bom, Antônio Carlos, a gente combinou esse tema, né? Testemunho de fé e testemunho de vida. Logo mais você faz a partilha da palavra, mas é nesse sentido mesmo, né? Antes de tudo, antes que tenha uma aprovação para acontecer na nossa vida, testemunhar a nossa fé, testemunhar Jesus Cristo, nosso Salvador. Exatamente. Eu penso que só o fato de você viver o Evangelho, de você viver na paz do teu Senhor, isto já contagia, as pessoas já se sentem emocionadas de ver isto. Eu acho que a vivência do dia a dia é que é o grande testemunho. E a gente vai, logo mais, então, Antônio Carlos vai fazer a partilha da palavra com esta reflexão, testemunho de fé, testemunho de vida, e nós estamos esperando, como eu disse, a sua participação. Você também é um produtor aqui do Fé na Vida, estamos esperando, inclusive, a sua sugestão. Todas as mensagens e perguntas chegando para o William. Seja bem-vindo, William. Olá, família Evangelizar. Que alegria estarmos aqui juntos todos os dias, anunciando o amor de Deus. E você pode participar do programa Fé na Vida. Entre agora aí no seu Facebook, TV Evangelizar. Você vai curtir a nossa página. Se ainda não curtiu, você vai poder curtir o nosso vídeo, compartilhar. E o mais importante, enviar a sua pergunta, fazer o seu comentário. Coloca a cidade, estado e o canal que você está nos acompanhando. Cada um de nós aqui testemunhamos, cada um com o seu carisma, mas estamos aqui no Fé na Vida, toda a equipe, toda a produção, testemunhando a Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Roger. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Então vamos ouvir o que Deus tem para nos falar através da partilha da palavra. Queridos irmãos, queridos irmãos, o tema de hoje fala sobre testemunho, testemunhar a vida.
E eu fui buscar uma das passagens mais lindas que eu conheço na Bíblia, no Novo Testamento, um testemunho de Paulo e de Silas. Eles saíam proclamando a palavra de Deus e querendo fazer o bem. Mas parece que o bem também incomoda algumas pessoas. E então eles se levantaram contra Paulo e Silas, denunciaram, e eles foram aprisionados. Então pega você podendo o Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículo 22 em diante. Eu vou ler e eu gostaria que você acompanhasse lá comigo esse testemunho belíssimo. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de terem feito-lhes muitas feridas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. Olha, meus irmãos, a gente sempre fica pensando e sofrendo e se lamentando. E Paulo e Silas, feridos com varas, metidos num cárcere injustamente, escuro, trancados, com os pés amarrados. E o que acontece? É muito interessante que à meia-noite eles não estão se lamentando, eles estão cantando e rezando. E o interessante deste processo é que todos os presos os ouviam. A palavra de Deus encantava aqueles que estavam lá. Normalmente na cadeia não estão as melhores pessoas, as pessoas mais santas. Mas como eles ouviam Paulo, porque viam o testemunho de vida deles. Aí acontece uma coisa extraordinária. Acontece como um terremoto muito forte, mas não um terremoto desses que destrói. Se você continuar a leitura, você vai ver que as portas das prisões se abrem e caem as cadeias, aquilo que os aprisionavam. Mais curioso ainda é que todo preso, quando vê uma porta aberta, ele quer imediatamente sair. E não foi o que aconteceu. Eles ficaram todos lá, porque descobriram algo que valia muito a pena. Quando chega o carcereiro, se assusta, e Paulo diz: estamos todos aqui, não tenha medo. E aí ele pergunta: o que eu devo fazer? E Paulo dá uma resposta que serve extraordinariamente para nós nesse dia. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Queridos irmãos, que neste dia de hoje, esse testemunho de Paulo e esta palavra nos incentive profundamente a buscar viver, porque se nós vivermos, a nossa família será alcançada por este amor misericordioso de Deus. Paizinho do céu, nós te pedimos nesta manhã, esta graça a todos aqueles que nos ouvem, que o teu amor seja derramado e que sejam sentidos no coração esta esperança, que nada está perdido, que tudo é possível se nós crermos no teu amor que nunca falha. Vinde, Senhor, em nosso socorro e em nosso auxílio. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, meus pensamentos. Crê no Senhor teu Deus, e a Rede Católica da Igreja está celebrando, contemplando a nova série da Noite de Louvor,
Reinflama o Carisma, William. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Estamos vivenciando essa maravilha que é a série Reinflama o Carisma. Na próxima segunda-feira, a Noite de Louvor tem como tema Reinflama o Amor. Uma oportunidade para as famílias do Brasil experimentar o amor de Deus, experimentar curas, experimentar libertações. Vejam no nosso VT. Próxima segunda. O amor de Deus age em nossas vidas na terceira Noite de Louvor da série Reinflama o Carisma. Como podemos colocar em prática o mandamento de Jesus? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos meditar juntos com o pregador e cantor Eduardo Filho, do grupo Missão Noá. Deus abençoe, ilumine e guarde sempre. Que Deus seja louvado e abençoado cada dia mais. Adoração ao Santíssimo Sacramento, com o Padre Marcos Miranda. Noite de Louvor. Reinflama o Carisma do Amor. Próxima segunda, a partir das 7h, no auditório da obra Evangelizar é Preciso, em Curitiba. Venha e traga doações de alimentos não perecíveis ou produtos de higiene e limpeza. Ligue e faça seu pedido de oração. Transmissão ao vivo pela Rede Católica da Igreja. Bendito seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Aplaude, aplaude a Jesus! Próxima Noite de Louvor, Eduardo Filho e o Padre Marcos Miranda, parceiro aqui da obra Evangelizar é Preciso. Você que é de Curitiba, região metropolitana, vem participar conosco. Você que não pode estar aqui conosco, acompanhe a partir das 7h. Você que vai vir, traga 1 quilo de alimento para ajudar os mais necessitados. Você já pode também fazer o seu pedido de oração. 41 3221 6060, tecla 1. Antônio Carlos, muito obrigada pela partilha da palavra. Foi muito frutuosa a sua participação aqui, que a gente possa levar para essa semana essa mensagem de fé e de vida, de testemunho. Obrigado por vocês terem me convidado. E eu gostaria de repetir a palavra: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua família. É a família toda que Deus quer salvar. Participe com a gente do Fé na Vida hoje, mandando sua mensagem através da página da TV Evangelizar no Facebook. Fé na Vida vai para o intervalo, voltamos já. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. Uma das primeiras coisas que Jesus Cristo falou aos discípulos, aos apóstolos, após a ressurreição, após deixar o sepulcro vazio, foi justamente isso: ide e fazei discípulos. Ele pediu para que os apóstolos pudessem testemunhar a Jesus Cristo, testemunhar Deus. E hoje a reflexão do Fé na Vida caminha para isso: testemunhar a nossa fé, testemunhar a nossa vida, acima de tudo, antes de uma aprovação. Testemunhar pura e simplesmente a fé de Jesus Cristo. Por isso nós estamos recebendo aqui hoje, com muita alegria, Padre Sérgio José de Souza, da Congregação dos Oblatos de São José. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigada por estar aqui com Valéria. a gente. É uma alegria estar aqui e poder partilhar hoje com todos sobre o testemunho de vida, né? O testemunho de fé, algo que a gente precisa muito hoje na vivência do dia a dia da nossa caminhada, na nossa igreja, na sociedade, no mundo, enfim, aonde quer que estejamos, sejamos testemunhas. O que é primeiramente, então, primeiro de tudo, Padre, ser testemunha de Jesus Cristo? Assim que somos batizados, assim que nascemos, em que momento nós já começamos a testemunhar? A partir do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí já inicia o nosso processo, né? De testemunho da involuntariamente, vida Padre? cristã, involuntariamente. Quem sabe, quando nós somos batizados, quando crianças,
O testemunho parte do pai e da mãe, né? Da vontade de batizar. Daquelas pessoas que mais velhas, mais experientes do que nós e que nos passam esta experiência, né? E depois, ao longo do tempo, nós vamos descobrindo isso, nós vamos buscando através da catequese, através da primeira Eucaristia, do crisma, e assim a gente vai se engajando na vida da igreja. Essas são as maneiras, né? Os ritos através da Igreja Católica, né, Padre? Mas assim, dentro do nosso coração, na nossa alma, Deus coloca aquela semente do dom e do carisma, né? Então aí que está, de repente, ao longo da nossa vida, a gente encontrar isso e testemunhar ainda com mais força. Nós vamos descobrindo isso ao longo da nossa caminhada, né? Aquele negócio que a gente já sempre se ouviu, ninguém nasce sabendo tudo e ninguém nasce pronto, né? A gente vai se fazendo, vai se construindo no dia a dia da nossa vida, né? Nós vamos amadurecendo, né? Então nós vamos descobrindo aonde eu posso testemunhar. Agora, quando a gente fala em testemunho, né, a gente sempre relaciona muito, né, Padre, a questão de ter passado por alguma provação que foi superada, a cura de alguma doença, aí estou testemunhando uma graça. É muito mais, é muito além do que isso, né? Muito além. Nós temos que ver o testemunho, por exemplo, o testemunho dos apóstolos, a igreja primitiva, né? Ali nós encontramos o primeiro testemunho. Se tirando os apóstolos, tira João, todos os outros foram mártires. Todos os outros derramaram seu sangue por causa de Jesus, por causa da proposta de Jesus, né? Então foram homens coerentes até o fim com a proposta. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande de sermos perseverantes naquilo que a gente quer ou naquilo que a gente acredita. Nós mudamos de casa com muita facilidade, né? Ou seja, eu digo mudar de casa para dizer, a gente muda de religião com muita facilidade. A gente vai aonde o produto é oferecido com mais facilidade, né? Com mais facilidade. Então, esse é o grande problema hoje do cristão, né? É justamente ele ir pela facilidade e não pela coerência de vida. Inclusive, o senhor falando disso, né, a 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil fez uma pesquisa, até o nosso diretor que trouxe comentando hoje para a gente, do aumento de ateus, né, Padre? Nesse contra-testemunho, a gente também pode encontrar um testemunho legítimo de Cristo, nesse contra-testemunho, as pessoas que que renunciam a Cristo mesmo. Eu percebo que a vida dessas pessoas, de certa forma, acaba testemunhando a favor de Cristo. Eu creio que Cristo incomoda. A proposta de Jesus, ela incomoda porque ela exige mudança. E as pessoas não querem mudar a forma como pensam, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um amigo, mas amigo verdadeiro, porque amigo não é aquele que concorda com tudo que eu faço. O amigo é aquele que me corrige, é aquele que diz, você está errado, você tem que fazer diferente. E às vezes a gente não gosta dessa pessoa, a gente começa a se distanciar. Então, a proposta de Jesus também pode fazer com que as pessoas se distanciem dela pelo fato de ser uma proposta que exige mudança radical na vida, né? Muitos não foram com Jesus. Olha o jovem rico, né? Jesus fez uma proposta para ele, mas exigiu dele vender tudo o que tinha, dar aos pobres para depois o seguir. Aquele jovem foi embora. Uma proposta que não foi aceita, né? Então, hoje, nós temos sim muitas pessoas que se dizem ateus. Eu acredito que estes que se dizem ateus foram aqueles que nunca estiveram. Nunca aderiram a Jesus e a nenhuma proposta. É muito triste isso, né, Padre? Bom, a gente vai acolher esse povo querido de Deus que está acompanhando o Fé na Vida através da página da TV Evangelizar, mandando as perguntas, compartilhando com a gente os testemunhos. Vamos mandar, gente, as mensagens, as perguntas. Estamos esperando aí a sua participação ao vivo aqui no Fé na Vida pela Rede Católica da Igreja. William. A Ilza, ela diz assim, bom dia, William, Valéria, todos os telespectadores da Rede Católica
da igreja. Obrigado pela sua participação. Ela diz assim: o meu testemunho é que meu sogro foi diagnosticado com câncer, fez a cirurgia e o médico surpreendeu com a rápida recuperação dele. Ele não tomou um único medicamento. Acompanhamos as novenas do Padre Reginaldo Manzotti, toda a programação da rede católica da igreja. Padre, eu gostaria de pegar o gancho que ela está testemunhando uma graça, uma bênção que passou ali por uma cirurgia, mas também a rápida recuperação. Mas uma pergunta: como nós podemos testemunhar no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, a pessoa de Jesus Cristo? Eu diria, William, seja o que você é, né? Eu não posso ser bonzinho só dentro da igreja. Tem gente que sorri só dentro da igreja, né? Quando está lá, tudo é maravilha, tudo é bom, sorri, conversa, dialoga. Quando está em casa, está mudo, está triste, está amargo, está aquela pessoa que, eu vou dizer uma palavra bem popular que o povo diz, só dá patada, né? Então a gente tem que ser o que é em todos os lugares. Se eu sou cristão na igreja, eu tenho que ser cristão na minha casa, eu tenho que ser cristão no meu trabalho, eu tenho que ser cristão na rua, eu tenho que ser cristão no lazer, no parque, na boate, onde quer que eu esteja. Lá eu tenho que testemunhar o meu batismo, a minha vida cristã. Isso acontece muito, padre, essa questão aí a gente vê, né, muita gente se queixando mesmo, especialmente dentro da família, pessoas que vivem dentro da igreja, e aí essa vivência da nossa fé, de seguir, de imitar Jesus Cristo, seguir o que ele foi, não acontece acontece de maneira muito equivocada, né? Às vezes são testemunhos que não são testemunhos, na verdade, né? Às vezes a gente pode confundir as coisas, achando que é e não é, porque o que eu sou num lugar, eu tenho que ser nos outros. Olha o exemplo do Papa Francisco. Exatamente. O Papa Francisco não tem atitudes daquilo que da forma como ele vive para chamar a atenção do mundo. Ele vive daquele jeito, ele já vivia daquela forma. A gente recebeu aqui um certo tempo atrás o amigo dele, né, Dom Cláudio Umes, o cardeal Dom Cláudio Umes, ele falou, ele é aquilo mesmo, quando ele vê algum outro bispo ali meio triste, cabisbaixo, ele sai de onde ele está, ele vai lá conversar, e isso é de verdade. É bom também lembrar, né, padre, que ele está sofrendo lá dentro, né, ele sofre muita perseguição no mundo inteiro, inclusive, né, justamente por esse carisma tão forte, essa proximidade dele, o homem que quebra todos os protocolos, um grande testemunho. Com toda certeza ele converteu muita gente. Com certeza, e muita gente voltou à igreja por causa do Papa Francisco. Exatamente. Claro, por causa de Jesus Cristo. Sim, mas através dele. A mediação, né, é o Papa Francisco. E hoje não tem nenhuma personalidade no mundo que consegue atingir a todos de uma forma tão simples como ele. Ainda mais agora, né, ele dando essas mensagens tão lindas de ecumenismo e diálogo interreligioso. O Fé na Vida vai para o intervalo, nós continuamos nesta reflexão, testemunho de fé, testemunho de vida. Mande o seu pra gente, a gente quer falar aqui ao vivo, no Fé na Vida, desta quarta-feira, a gente volta já. E então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti, vou andar. Teu amor me cura, me abraça, meu Deus. Quando prestamos testemunho, declaramos ser verdade às outras pessoas pelo poder do Espírito Santo. Vamos ouvir agora o testemunho de cura de uma pessoa, Daiele Caroline. Ela alcançou a cura de uma doença. Em dezembro de 2014, eu descobri um possível linfoma. Naquele momento, eu fiquei muito desesperada, assim, a ponto de, depois que o médico me disse
da possibilidade de eu chorar 3 dias. Então a gente decidiu que a gente viria para Curitiba para o meu tratamento ser feito no Erasto. Bom, a gente veio em janeiro e os exames não ficavam prontos, acontecia uma coisa, acontecia outra e o meu diagnóstico foi sendo levado para frente. Foi aí que eu fiquei sabendo da data do 3º Retiro Nacional. O retiro foi maravilhoso, mas assim, o ponto alto foi durante a adoração do Santíssimo, que quando o Santíssimo se aproximava, eu não vou te dizer que eu senti, não, eu ouvi. Filha, o que você tem é câncer, mas vai passar, eu vou passar com você. Então terminou, eu vim no domingo, quando foi na segunda de manhã, me ligaram do Erasto e me disseram, venham que o médico quer te ver. E eu lembro que eu disse para o médico assim, doutor, você faz a sua parte, eu faço a minha, porque Deus já está fazendo a dele. No dia 30 de abril eu comecei a quimioterapia, eu fiz 6 meses de quimioterapia e no dia 10 de novembro o médico me deu alta. Hoje eu estou há 4 meses e 6 dias sem quimioterapia, estou em remissão. Eu vim a Curitiba para refazer todos os meus exames. Assim, graças a Deus está tudo bem. A minha vida já está voltando ao normal, mas assim, o que eu vim dizer é que não importa o quão grande é o seu problema, o quão grande é a sua doença ou problema familiar, Deus, Ele sempre vai estar com você. E é isso que é importante, assim, durante esse tempo todo, por nenhum segundo eu me senti sozinha, porque Deus, Ele cuidou de cada detalhe. Evangelizar é preciso. A Daiele Caroline, ela participou então do 4º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Ela veio então prestar esse testemunho. Esta é uma maneira, né, padre, de testemunhar. É uma das formas de testemunharmos a Cristo, Com certeza, né? Deus age na nossa vida também nesses momentos, né? Olha o Evangelho, por exemplo. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus com alguma doença, alguma enfermidade, Jesus não diz que Ele cura. Ele diz, a tua fé te curou, né? Então, também a cura está no nosso acreditar, na nossa confiança, na certeza que Deus está comigo, que Ele caminha comigo. Eu sou filho dEle e como Pai, Ele há de olhar por mim, né? E Jesus olha por nós como nosso irmão maior, né? Ele vai sempre querer o melhor para cada um de nós. Então, uma possibilidade de cura, né? Entre tantas, eu tenho na minha família mesmo exemplo, testemunho de cura que os médicos não conseguem explicar, mas a pessoa é curada. Isso a gente percebe também que quando a gente fala que o testemunho arrasta, né, padre? É justamente isso, né? Médicos se impressionando, confirmando mesmo isso sendo como um milagre mesmo. E aí a gente tem até essa discussão agora que está acontecendo aqui em Curitiba do Átrio dos Gentios, né? Sim. Exatamente da igreja abraçando a questão da ciência, a ciência também da fé, a própria medicina já está atribuindo como forma de cura muitas coisas relacionadas à nossa fé. Então, assim, antes de tudo, o testemunho da palavra, né, padre? Antes de tudo é isso. Com certeza. Nós podemos ter ótimas pregações, nós podemos belas palestras, enfim, mas é o testemunho de vida, né? É aquilo que arrasta, que dá força. O padre pode falar muito bonito lá na sua homilia, né? Mas se ele não tiver uma vivência, o povo não vai, o povo não se interessa, é vazio. Então, a pregação ela tem sentido, a palavra bonita ela tem sentido quando ela também é vivida no dia a dia, as pessoas percebem isto. Vamos acolher mais uma vez o povo querido e amado de Deus participando com a gente, testemunhando aqui junto com a gente a nossa fé, a nossa vida. William. Nós temos aqui a Rosilene Vieira, ela diz assim, estou aqui em Curitiba e através da minha prima Vera Moraes estou conhecendo o seu programa, gostei muito. Então fica aqui, Rosilene,
Um grande abraço para você, seja bem-vindo aqui na programação da Rede Católica da Igreja. Mas, padre, eu gostaria de comentar assim com o senhor. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou esperar chegar num grau de perfeição, de santidade para começar a testemunhar. E testemunhar também as lutas, as nossas quedas, os nossos recomeços para fazer a vontade de Deus, também é um testemunho que vai tirar muitas pessoas do chão, né? Eu vou dar um testemunho da minha vida. O meu pai é vivo hoje, ele é alcoólatra. Eu rezei 17 anos pela libertação do meu pai. E eu podia brigar com Deus, né? Com Jesus, eu entreguei a minha vida por você, eu me consagrei e você não me atende, né? Mas eu nunca desisti da oração pela libertação, pela cura do meu pai. Até que numa vigília de Natal, há 10 anos atrás, eu estava na minha casa e meu pai me chamou no quarto e disse assim, hoje eu vou te dar o presente que você sempre quis ganhar. A partir de hoje eu não bebo mais. Naquele dia, Deus escutou a minha oração depois de 17 anos. Então é possível, a gente pode só confiar, né? Temos que confiar. Não dá para a gente querer com as nossas próprias forças. A força maior é de Deus na nossa vida. É Ele que age. Ele tem o tempo certo, né, padre? Imagine Com quantas certeza. pessoas que passam por essa situação agora, de ter alguém na família com esse problema, né? E aí eu vi o senhor falando aqui agora, perseverança também é relação com o testemunho, né, padre? Precisamos, hoje... Olha a Nossa Senhora, o tanto tempo que ela ficou no silêncio, né? Olha a mãe de Santo Agostinho, Exato. rezou pelo filho 30 anos. Santa Mônica, 30 anos ela rezou pela conversão do filho, né? Então, quer um testemunho maior do que esse? De fé, de vida, né? Acreditar, esperar. Testemunhar com a própria vida, né? Se você alcançou a cura de uma doença, não se cale, fale em nome do Espírito Santo, fale em nome de Jesus. Vamos ouvir mais esses testemunhos. O ano passado eu fiz uma mamografia, né? E aí apareceu um nódulo. E aí eu comecei a vir nas novenas, né? E pedir para Nossa Senhora, né? Interceder. E daí eu repeti depois de 6 meses o exame. E ele simplesmente desapareceu, ele desmanchou. Não tinha nada. Nada mais. E você atribui esse milagre, Sim. esse testemunho à novena que você vem Com aqui certeza. em São Sebastião. Sim. No final do ano eu estive muito doente, desenganada pelos médicos. E graças a muitas orações, né, feitas especialmente nessa capela, né, através de Nossa Senhora, com intercessão, né, de Nossa Senhora ao Altíssimo, eu recebi a graça da cura. Não imaginava que seria tão rápido, nem os médicos não acreditaram que veio tão ligeiro. Eles acharam que eu ia ficar em um tempo indeterminado na UTI e em menos de uma semana eu fui para o quarto. E fizeram corrente de oração, tem muitas pessoas que eu nem conheço que rezaram por mim, que pediram por mim, né, que eu fosse curada, que Nossa Senhora deixasse que eu continuasse aqui, né? Que eu ainda creio que eu ainda tenho algum objetivo aqui na Terra, né? Por isso que eu estou aqui, né? Intercessão por Nossa Senhora, por Maria, Virgem Santíssima, São Sebastião, como a gente viu aí. Padre, eu quero puxar o seu carisma aqui agora. O senhor é oblato de São José. São José, um grande testemunho de vida, né? Antes mesmo de Deus falar com ele através do anjo, ele já testemunhou ali, cuidando de Nossa Senhora, né? Preservando ela. São José não só cuidou e protegeu Nossa Senhora, como ele cuidou também dos interesses de Jesus, né? Eu digo sempre que José, ele não fala no Evangelho. Em nenhum momento do Evangelho nós vamos encontrar José falando alguma coisa. Mas ele é o homem da ação. No sonho, ele escuta a mensagem de Deus e ele aceita, ele vai. Na fuga para o Egito, ele não espera amanhecer. De madrugada mesmo, José toma Maria e o menino e vai para proteger, para cuidar. Então, olha o testemunho aí de quem quer
cuidar mesmo dos interesses de alguém e, de maneira muito particular, dos interesses de Jesus. Padre, eu trago aqui uma frase que o Padre Reginaldo gosta muito de falar, principalmente a respeito de caridade, né? Que se proclame aos quatro ventos para que outros se sintam estimulados a fazer, porque a caridade contagia. Um belo testemunho, acho que o serviço que também uma televisão presta, o senhor imagina que pode, através do que o senhor falou aqui hoje, por exemplo, muitas pessoas com toda certeza se sentiram tocadas. Eu creio que vocês têm uma grande missão, né, com a TV, porque quantas pessoas idosas não estão agora assistindo, participando e se sentindo confortadas, às vezes com a doença, com os problemas, com as situações que estão vivendo. Se sentem confortadas. Então, é um apostolado que vocês desenvolvem de uma outra forma. Padre, o senhor seja sempre muito bem-vindo. Foi um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Receba o nosso carinho, as nossas orações sempre. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, é uma alegria poder partilhar com vocês e agradeço você, Valéria, e toda a sua equipe. Muito obrigada, até a próxima, Padre. Fé na Vida vai para o intervalo, nós voltamos já, não saia daí. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José. Em torno a ti viemos te adorar, um só coração e alma, queremos te exaltar. E a 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil chega ao fim esta semana, está encerrando, mas a equipe da Rede Católica da Igreja está lá, continua na cobertura completa e você vai acompanhar agora como foi o 7º dia de trabalho direto do Santuário Nacional de Aparecida. O 7º dia de Assembleia Geral da CNBB começou com a reunião privativa dos bispos no Santuário Nacional de Aparecida. De volta ao plenário, eles tiveram tempo para ouvir e falar sobre o trabalho missionário em cada diocese. O tempo maior para a troca de experiências pastorais era uma antiga reivindicação dos bispos. O momento de partilha foi dividido entre 3 relatos de 45 minutos cada, seguidos por comentários e interação. À tarde, os bispos lembraram o trabalho da Caritas, entidade internacional ligada à CNBB que desenvolve ações de ajuda humanitária. Em 2016, a Caritas completa 60 anos. Atua em 450 municípios do país, sendo presença solidária junto aos mais necessitados. Nos últimos 10 anos, a Caritas ajudou mais de 300 mil famílias brasileiras. A Caritas está presente justamente onde estão as pessoas mais sofridas, excluídas, vulneráveis. E ali ela manifesta esse amor de Cristo para com cada uma delas. E as Olimpíadas Rio 2016 também foram comentadas pelos bispos nesta terça-feira. Em coletiva de imprensa, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, falou sobre as ações que a igreja terá durante os Jogos. Nós temos vários trabalhos, vários papéis. Vai ter no Rio de Janeiro a Vila Olímpica, que vai abrigar os atletas olímpicos e paralímpicos, e ali vai haver uma capelania. É claro que uma capelania interreligiosa, todas as religiões têm seu lugar ali. E a experiência católica de ser talvez uma das igrejas que mais tem abertura para o diálogo interreligioso, um padre da nossa arquidiocese está sendo nomeado como capelão, digamos assim, da Vila Olímpica para coordenar todos os trabalhos dos eventos interreligiosos que costuma ter na Vila Olímpica, onde os atletas que vêm do mundo inteiro terão um lugar também, né, de culto, de celebração, conforme a religião de cada um.
Outro tema muito comentado pelos bispos neste 7º dia de Assembleia foi o documento católico luterano, que lembra os 500 anos da Reforma Protestante. O texto foi objeto de estudo entre os bispos. Do conflito à comunhão, lembra as desavenças históricas entre católicos e evangélicos reformados. Mostra um avanço no diálogo entre as duas religiões. Nós queremos lembrar juntos, num profundo respeito da tradição de cada igreja e, ao mesmo tempo, numa busca muito grande de comunhão. Um outro contexto muito importante e interessante para fazer memória juntos é o contexto da globalização. Isso quer dizer, as nossas igrejas devem realmente se tornar ponte entre norte e sul, entre leste e oeste. Nós somos chamados a dar um testemunho de comunhão e de unidade dentro de um contexto cultural, social, econômico, que é conflitivo. É muito bonito que nós, como igrejas que querem caminhar juntas num diálogo ecumênico, vejamos este contexto, que é um contexto novo dentro do horizonte, não é? Dentro do horizonte histórico em que nós estamos. O documento também reforça a tese do ecumenismo. Quem falou sobre isso foi o presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e membro da Igreja Anglicana, Dom Flávio Augusto Irala. Esse documento é muito importante porque ele recupera toda a relação, criticamente inclusive, né, a relação, mas ele também apresenta pontos para o futuro dessa caminhada em conjunto. E o que é importante é que para a igreja como um todo, para o corpo de Cristo, é mais uma possibilidade de restauração das relações de grupos que, por alguma razão do passado, estavam separados. Esse documento ele já aponta do conflito para a comunhão. E a comunhão é necessária entre as igrejas, de modo que possamos estar juntos, apesar de diferentes, mas caminhando juntos, celebrando juntos e trabalhando juntos. E dentro desse discurso de diálogo interreligioso, os bispos participaram no início da noite de uma celebração ecumênica no plenário da Assembleia. Eles glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. A cerimônia, promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB, contou com a presença de vários líderes religiosos, entre eles representantes das igrejas anglicana, presbiteriana, batista e de rito ortodoxo. Nesta quarta-feira, os bispos devem analisar, numa sessão especial, os últimos pontos do documento sobre os leigos e ainda divulgar uma carta aberta aos brasileiros sobre as eleições deste ano. E você continua acompanhando durante toda a programação da Rede Católica da Igreja, todos os detalhes, todas as informações sobre esta, que é a maior Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a 54ª, acontecendo lá no Santuário Nacional de Aparecida. Então, continue acompanhando a nossa programação. Você conhece a história do padre Ezequiel Ramin? Ele nasceu em 1956, na Itália. Ele foi pároco da cidade de Cacoal, Rondônia. 20 aldeias de índios, 10 mil famílias de agricultores, e nessa cidade ele escreveu uma linda história de entrega ao Evangelho, ao próximo. Essa história você vai poder acompanhar no documentário aqui na Rede Católica da Igreja, amanhã, quinta-feira. Veja o nosso VT. A Rede Católica da Igreja exibe a história de Ezequiel Ramin, o padre italiano assassinado por defender colonos e índios na disputa por terras em Rondônia. O seu olhar pairou por sobre os pobres, os injustiçados, presas do patrão. Um documentário repleto de memórias que atestam a sua fé e o amor pelo povo de Deus em uma terra isolada. Era corajoso, ele gostava de ir adiante e empregava todas as suas qualidades para a causa do Evangelho. Ezequiel Ramin, o mártir da opção pelos pobres.
Você vai ver nesta quinta, 8h40 da noite, em comemoração aos 30 anos de martírio e ao recente título de servo de Deus. Primeiro passo no processo de beatificação. Não perca, aqui na Rede Católica da Igreja. Então não perca esse grande testemunho de fé, de vida, este documentário belíssimo, transmitido aqui pela Rede Católica da Igreja, amanhã, quinta-feira, dia 14 de abril, às 8h40. Não perca, gente. Você já pensou em fazer um curso bíblico, uma formação bíblica? Você vai ter essa oportunidade aqui na Rede Católica da Igreja. No dia 19 de abril nós estaremos estreando esse programa com Dom José Antônio Peruso, ele que é arcebispo de Curitiba. O nome do programa, Conhecendo a Palavra. Você que é de Curitiba, toda a região metropolitana, você pode participar desse curso de formação bíblica conosco. Para isso você precisa fazer a inscrição. Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Faça a sua inscrição. Você que está em casa, você vai poder acompanhar esse curso, essa formação bíblica, dia 19, às 7h da noite. E o padre Reginaldo Manzotti está concorrendo ao troféu Louvemos o Senhor. Esta é a 8ª edição do Prêmio Nacional da Música Católica como Artista do Ano. Como que você faz para votar? Você vai no site www.trofeolouvemos.com/votação. Mas para ser mais fácil ainda, você pode entrar na página do Facebook do Padre Reginaldo Manzotti. Está lá o link, você clica ali e pode votar no Padre Reginaldo Manzotti para receber o troféu Louvemos. Essa é a 8ª edição e a votação vai até o dia 1º de maio. Então não deixe de votar, vota lá, vota agora mesmo. Entra na página do Facebook do Padre Reginaldo Manzotti e vota lá. Gente, informação de última hora aqui chegando, através da nossa produção, lá do Vaticano, hein? Papa Francisco nomeou agora Frei Santiago Sanches Sebastian como novo bispo da prelazia de Lábrea, no Amazonas. Então, as nossas orações aqui da obra Evangelizar para este novo caminho do Frei Santiago. Muito obrigada pela companhia de hoje, povo querido de Deus. A gente volta amanhã com toda a felicidade, com todo o entusiasmo do mundo. Muito obrigada. Lembrando, Val, que você que está em casa, você pode se associar. Torne-se associado e nos ajude a continuar evangelizando. Até amanhã. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós.